Bom dia, este é o Mais Brasil Mundo, na nossa Rádio Mais Brasil, a rádio que defende a nossa liberdade todo santo dia e daqui para a eternidade. Nós estamos no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2024. O ano que esta rádio completou um ano de existência e este programa aqui, humildemente, está para completar o seu 4º mês no ar. Esperamos que seja apenas o começo de uma longa e próspera caminhada, onde a minha preocupação sempre é fazer com que o que nós fazemos aqui gere reflexão, gere desdobramento e uma massa crítica ainda mais qualificada para que as pessoas que nos escutam, que nos veem aqui, saibam cada vez mais desdobrar os temas com mais propriedade, porque este avanço do nosso conhecimento e do nosso entendimento das coisas do nosso tempo, ele é fundamental para que a gente consiga manter os nossos planos, ideias e ideais de liberdade, de prosperidade, de felicidade daqui para frente. Sem conhecimento, sem liberdade, sem informação de verdade, as coisas ficam cada vez mais difíceis, né? Se é isso que alguns querem, não é o que querem os que participam deste canal, sejam os âncoras, sejam os convidados, sejam o nosso valiosíssimo pessoal da técnica, como o Felipe e o Gabriel. Eu dou as boas-vindas hoje, neste dia especial, para o Bruno Dornelles, que é advogado e escritor, né? E mestre em Direito do Estado, certo? É autor do livro Direito e Contracultura. Bom dia, Bruno Dornelles. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os espectadores da Rádio Mais Brasil. É uma alegria estar aqui. Já fui em alguns programas do Júlio lá na Rádio Guaíba. Na casa antiga, né? Exatamente. E é uma alegria, né, estar de volta aqui. Essa, quase que eu diria, né? A casa na qual eu não pude ainda retornar, mas já estou tendo a primeira oportunidade. Mas que bom, então que fico feliz que seja aqui no Mais Brasil Mundo. Exato. Que todo mundo sabe, aqui nós discutimos com muita ênfase as questões geopolíticas internacionais, tentando buscar, Bruno, essa tem sido a minha meta aqui, né? Se há muito tempo a gente lia nos jornais, a crise em Israel com Hamas, Hezbollah, os conflitos na Ucrânia com a Rússia, enfim, o problema na Venezuela, e assim por diante, toda e qualquer notícia que chegava até nós, ou que chega até nós, ela precisa ter um entendimento melhor. Nós precisamos entender melhor o que significou, por exemplo, uma tentativa de golpe de Estado que se desenhou na Coreia do Sul. O que isso podia ter gerado de repercussão geopolítica? Assim como a Síria, que há poucos dias se libertou do regime sanguinário da família Assad, né? Também. O que isso significa, né? Tivemos aqui presenças de pessoas tratando sobre isso com propriedade. Tivemos aqui um refugiado sírio. Eu tenho vários convidados aqui que falaram, cada um no seu segmento, a respeito dos problemas vividos por Israel, né? E assim a gente vai andando, no sentido de fazer com que as pessoas entendam. E para isso a gente traz pessoas como tu, né? Que é autor de um livro, Direito e Contracultura. É isso? É o nome do teu livro. Do que trata o teu livro, Direito e Contracultura? O meu livro ele trata, na verdade, sobre as correntes filosóficas que anteriormente, eu diria, em relação à própria essência de justiça que nós temos, a própria noção de justiça que nós temos, na qual foi criada o direito para servir a justiça, para servir o bem comum, se apoderaram, né, dessa questão humana, dessa questão linguística, né, e dos aparatos jurídicos para, de certa maneira, distorcer. E hoje nós temos o direito muito mais como o uso da tecnocracia, ou seja, da irracionalidade. Nós vemos muito no Brasil
própria forma com que a Receita Federal ou órgãos, aparatos de dentro da administração pública, eles se comportam no sentido muito confuso. Né? A ponto que você hoje tem o judiciário para resolver problemas, né, tributários, por exemplo, no Brasil, de insegurança jurídica, de decisões que já foram tomadas pelo próprio judiciário e que seguem sendo desobedecidas pela Receita Federal do Brasil, quando, na verdade, né, deveria ser o contrário. Quando você já tem a solução desses problemas tecnocráticos, você deveria já ter a aplicação direta. E quando você vê que, por um lado, você tem a tecnocracia, que é um fenômeno moderno, né, e que, especialmente no Brasil, é algo monstruoso. Nós chegamos a ser quase que chacota, já éramos chacota lá nos anos 80, né, quando lançaram aquele filme britânico do Monty Python, chamado Brasil, né, que era Brasil. Uma distopia. Que é uma distopia, justamente, né? Mas é uma distopia que hoje é uma realidade. A tecnocracia, ela vai gerando não somente uma deformidade dos instrumentos de Estado e da forma com que o Estado vê o bem comum, mas ela também distorce o caráter humano. Você vê ali as próprias pessoas, né? Eram pessoas bizarras, né, que participavam, né, ao mesmo tempo daquela instituição tecnocrática, na qual se separava o povo absolutamente comum e sem qualquer existência, qualquer importância para aquela instituição tecnocrática, e você tinha a elite constituída, que era aqueles que estavam dentro do Estado tecnocrático. Então, aí você tem um parâmetro, né, de como esses instrumentos eles estão sendo mal utilizados. A própria, eu diria, você tem aí, pelo menos no meu livro eu relato isso, você tem tanto o direito originário, como ele sempre funcionou, que é o direito, eu diria, mais orgânico, mais consuetudinário, no qual funcionava aquela questão de justiça. A justiça é simples, ela é visível para cada um dos homens, você consegue vislumbrar o que é bem e mal, porque ele é dado dentro da moral religiosa, e sempre foi assim. Né? Aí veio, eu diria, o período positivista, né? Que foi... praticamente foram as academias dividindo-se em disciplinas, né? Se antes você tinha um direito que a unidade desse direito, da visão de justiça, ela se fazia de cada ser humano naquilo que todos conseguíamos, né, distinguir o que é bem e mal, já no positivismo não. No positivismo você tem ali um problema de fundamento, porque ele vai dizer o seguinte: você tem que aceitar todas as coisas e todos os fundamentos possíveis. E isso é um problema, porque quando você faz isso, né, necessariamente negando aquele fundamento no qual todos nós consentimos que é bem e mal, você começa também a aceitar toda a espécie de fundamento e começa, né, aí o caráter humano, né, da importância e o critério da autoridade começa a ser o único critério. E aí você tem, por exemplo, a defesa de que você possa fazer, né, princípios sobre princípios. Existem princípios que são mais importantes que outros. Você tem princípios que podem ser inventados na cabeça de um juiz e podem ser aplicados. Você tem uma insegurança completa. E aí você tem um terceiro período que eu coloco nesse livro, que é o período socialista, né, que certamente o Habermas foi mais importante aqui. E aí se entende o que tu está entendendo por contracultura. Tá nesse Exatamente. momento. Como a contracultura, né, no sentido de recriar a cultura vigente, a cultura ocidental mesmo, ela tentou visar, né, justamente essa quebra humana, essa quebra de unidade que nós tínhamos antes, que era justamente o funcionamento do ser humano, né, e instrumentos que serviam justamente a uma, vamos dizer assim, uma simplicidade de contextos. E que no socialismo, aí o Habermas vai um pouco mais longe. Assim como um membro médio da escola de Frankfurt, né, que, para quem não sabe, quem está me escutando, a escola de Frankfurt foi uma escola acadêmica
que surge justamente para fins de servir como alternativa às correntes soviéticas da época, que eram já mais radicalizados, já tinham um marxismo, né, mais voltado à luta de classes, né, aquela coisa mais lumpenproletariado, né, e os acadêmicos eles não queriam entrar nessa coisa do lumpenproletariado. Eles já né? sabiam que não tinha uma sustentação efetiva, né, que teria sido utilizado como um determinado substrato num momento que logo de seguida teria que haver uma transição. Exatamente, né? Então eles tentaram sofisticar um pouco mais a coisa, tentando, por exemplo, dar caráter caipira ao conservador, né? Como se fosse aquela coisa retrógrada, caricaturizando, né, o conservador. Exato. O que veio até os anos 60 com grande prosperidade Exatamente. Essa caracterização, né? E que eu diria assim que o professor Olavo de Carvalho, ele sempre dizia o seguinte, que a escola de Frankfurt ela não tem bem uma intenção, tomar Estado, tomar somente poder, ela quer, na verdade, destruir tudo. Né? A tomada das mentes agora já é um negócio patológico. Né? E o Habermas, ele diz o seguinte, para de pensar nesse negócio de luta de classes. Entra logo na questão de como que a gente pode formar pessoas que possam ler a lei de maneira diferente. E aí você entra nessas correntes já interpretatórias, linguísticas, aí que são as mais problemáticas. Mas tá tudo no meu livro, né? Não vou contar. Entendemos agora a que ponto chegamos, né? Exato. Nós chegamos até essa nossa situação, e não é no Brasil, né? É no mundo inteiro, mas o Brasil tem sido um balão de ensaio dessa predominância da interpretação da lei, como tu falaste agora há pouco, de acordo com o interesse de uma determinada parte do processo, né? O que é uma coisa extremamente deletéria para a democracia, provocada por aqueles que deveriam primar pela defesa. Um dos casos que me veio à mente aqui foi a questão de transformar um dos itens do regimento interno do Supremo Tribunal Federal com força de lei, como, por exemplo, aqui a lei que deu base ao tal do inquérito do fim do mundo, que não termina. Né? Ou seja, o regimento diz o seguinte, todo aquele crime cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal tem jurisdição por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que eles entenderam, e aí leia-se Dias Toffoli, assessorado obviamente por algum advogado talentoso, que não é o caso dele, disse assim, não, mas a dependência do Supremo Tribunal Federal é o território nacional. Então, eles expandiram a ideia de prédio do Supremo para território nacional. E aí, meu amigo, com esse tipo de interpretação, onde é que a gente vai parar? Exato. É só a gente ver, por exemplo, a forma com que os ministros do Supremo agora estão muito, eu diria, à vontade para afirmar, por exemplo, nesse julgamento, eu não sei se vocês estão acompanhando o julgamento que está acontecendo ainda, né? Pelo menos até o nosso programa que ele não foi finalizado, a respeito de como os provedores devem se portar em relação aos conteúdos promovidos ali ou distribuídos em redes sociais. E nós estamos vendo um show de sinceridades que eu vou dizer, é horrorosa. Né? É horrorosa. E aí a gente tem que se perguntar, o juiz no Brasil, ele tem de se pronunciar daquilo que ele acha, ou ele tem que focar justamente naquele caso concreto para a obediência da lei, para a obediência dos princípios? Porque quando a gente entra numa questão humana, eu diria até egocêntrica, de eu acho que é isso, eu acho que a minha conta acontece assim, eu acho que os fakes acontecem assim, mas aí a responsabilidade, você sai da formalidade do direito, que demanda justamente que você tenha motivações propriamente expressas por lei, está dentro do nosso Código de Processo Civil, né? A exigência de que toda decisão judicial ela possua o seu fundamento legal, o seu fundamento dentro daquilo que é da lei. Caso contrário, você está ali violando, né, o princípio da vinculariedade, que é justamente de
você não agir, né, e não julgar aquilo que não existe em lei. Né, e claro, Ou existem lacunas. alterando o foro adequado, alterando Exato. o protagonista do juízo e assim por diante. Faz o que quer. Exato. E você vê assim que não é o que eu acho, é o que a lei tem que trazer. É o que a Constituição traz. Né? E quando Agora, você... como é que a gente vê, Bruno, desculpa de interromper, mas é importante. Vamos pegar 2 casos internacionais. Primeiro, o Joe Biden, que daqui a 20 dias deixa o governo americano, perdoou seu filho. E aqui é importante as pessoas verem como a mudança do direito ela impacta a vida de todo mundo e invariavelmente não tem sido para bem. Ele perdoou seu filho por todos os crimes praticados pelo filho e todos os crimes que venham a ser praticados até o dia do perdão. Ou seja, o presidente americano, que deveria ser o maior defensor dos princípios do Estado de Direito, ele perdoou um filho comprovadamente criminoso, mas até aí eu entendo, porque ele tem o poder de perdão. Mas ele perdoou por crimes ainda não descobertos. E mais acima de tudo, ele perdoou a si próprio, porque os crimes cometidos pelo filho não aconteceram sem a ampla presença do pai. E a gente sabe, né, Glauco, que na verdade não foi os crimes que ainda não foram descobertos, foram os crimes que não foram denunciados. A gente sabe justamente os crimes que o Hunter Biden ele produziu, né, e que estão todos naquele laptop, né, que eles tanto negaram, né, durante as eleições. Aí o Estado, né? Exato. Mas aí tu faz um corte. Então tu tem a lei nos Estados Unidos, que é a coisa que mais protege o país de si próprio. E contra os agentes externos, a lei. Um presidente declara que a lei não é mais igual para todos. Isso foi uma declaração de desrespeito à legalidade, para mim, muito violenta, e que ainda não se deram conta, sabe? Porque a lei não é mais igual para todos. Para o filho do Biden e para o Biden e para os membros do Partido Democrata, a lei é diferente, ela é mais branda. Mas vamos pegar um outro caso extremo. Eu conversei aqui nesse programa, acho que cerca de... com uma escritora venezuelana que me disse que não existe mais poder judiciário na Venezuela. Acabou. Esta impressão eu li num artigo, e aliás tivemos aqui, no dia 24, a presença do jornalista Miguel Otero, que é um publisher venezuelano, que tem um jornal chamado El Nacional, que é editado em Madrid, porque ele está asilado na Espanha. E ele disse, realmente não existe mais poder judiciário na Venezuela. E aí ficou claro quando, por exemplo, o Nicolás Maduro, que tomará posse, hipoteticamente daqui a 11 dias, talvez tome, talvez não tome, eu rezo para que não tome, ele foi levar a sua defesa junto ao Comitê Nacional Eleitoral na Venezuela, onde estavam lá juízes togados, recebendo, e esses juízes togados, 2 ou 3 dias depois, validaram a eleição do Maduro, mesmo sabendo que a eleição havia sido fraudada. Foi um caso único, nos últimos anos, de que uma fraude eleitoral foi comprovada, documentada, fartamente. Então, olha a diferença e os apuros que sofre o Estado de Direito, tanto numa Venezuela, quanto no país onde deveria ser o pilar de tudo. Queria te ouvir sobre esses dois extremos. Venezuela é um caso até peculiar, porque, de fato, você tem lá uma gangue, né? É uma organização... um narco-estado. É um narco-estado, né? Você tem ali uma organização criminosa a nível nacional institucionalizada hoje, que torna muito, mas praticamente impossível, quase, por exemplo, a posse de um presidente, né, que foi legitimamente eleito pelo povo, que foi a Maria... Edmundo Gonçalves. O irmão, exato, ela que estava ajudando. Maria Corina ia ser, digamos assim... O Edmundo Gonçalves, exato. E então nós temos aí, né, é óbvio que quando a gente olha para coisas assim e vê uma semelhança no sentido de que, poxa, né, você está utilizando, né, as instituições a favor, né, de um lado, isso acaba ficando um pouco escancarado, sabe?
Isso acaba ficando um pouco escancarado. As pessoas começam a perceber isso, né? Por mais que você crie narrativas, você tenha ali a mídia à sua disposição, você tenha, né, juristas, né, dando ao mesmo tempo o aval dentro dessa própria mídia, né, dizendo, não, mas realmente você tem que ter a defesa da lei, da democracia e tudo mais, né, que na verdade são sujeitos que na verdade querem bajular o próprio poder para se obter, né, o benefício dele. Você vê, você está completamente assim afastado do que é civilização. Essa que é a verdade, né? Porque as coisas orgânicas, né, até isso é o detalhe. Exato. A gente está se afastando de tudo que nos trouxe até aqui. Exato. E existe um livro chamado Como Por que as Nações Fracassam, né? E esse autor, ele conseguiu, nesse livro, deixar bastante... O Damon Acemoglu, o nome dele. Tá? Ele conseguiu deixar bastante claro por que uma nação fracassa e por que uma nação ela dá certo. Né? E a resposta dele é instituições. Como as instituições se comportam em relação ao povo. Perfeito. O Estado, ele é o maior mal, mas ele também é o ente mais importante que nós temos. Se ele se comporta, ao mesmo tempo, o cidadão não podendo, por exemplo, se defender e o bandido estando livre, né, para atacar o cidadão. Se ele se comporta a ponto de que o cidadão que pede transparência é criminoso e aqueles que escondem são defensores, né, da lei. Quando você tem, né, esses esquemas, essas narrativas, a nação não dá certo. Porque não é só o comportamento do Estado a nível de estar aqui, né, agindo em favor de um lado político. Você afasta investimentos. Você afasta os seus próprios cidadãos bons, né, que poderiam estar ali brilhando em sociedade, que poderiam estar, né, contribuindo a nível... Afasta os bons. Afasta os bons. Afasta os bons. Afasta tudo que é bom. Isso é um enorme prejuízo social. Quando tu pega o teu bom cidadão, respeitador da lei, disposto a manter valores e joga ele pro lado. Ele diz assim, bom... Você vê uma nação que na verdade funciona pelo fator, por exemplo, de imigratório, tá? A nação, ela começa a querer os bons, porque ela diz o seguinte: eu já tenho, né, um clima para os bons que são os meus cidadãos. Tem problemas, tem gente que é criminosa também, tem gente que é problemática também, tem de tudo, né? Tem de tudo, mas eu valorizo os bons. Eu valorizo, né, a isonomia, eu valorizo, né, o bem comum. Então significa o seguinte, tá? Que se alguém que venha de fora queira entrar nessa sociedade na qual eu de fato organizo, ele vai ter que provar que ele é bom também. Ou melhor, ele vai ter que provar que ele é melhor da média do que eu tenho. E é isso, por exemplo, que funciona nos Estados Unidos. É assim que funciona, né? Em alguns países europeus são mais fechados hoje à imigração, né? E veja o quanto, por exemplo, os processos imigratórios de maneira desregulada, anárquica, como aconteceu agora na Alemanha, na França, na própria Inglaterra, como foram nocivos para o país. Né? Porque você começa daí a pegar a importância que é garantir o bem comum para aqueles que são os seus nacionais e começa a dizer o seguinte: não, eu vou aceitar qualquer um de fora, né? Eu vou aceitar todos os refugiados sírios. E quando vê, tá gente, por exemplo, né, de dentro do terrorismo que está entrando ali, né, de organizações terroristas. Isso é falado, inclusive, pelos próprios islâmicos, né? Existe né, o imã da paz, por exemplo, que é um líder religioso que hoje se encontra, se não me engano, na França, ele inclusive critica isso, porque é ruim para os próprios islâmicos. Aí entra, né, toda aquela questão de aproveitamento que o socialismo pode fazer disso. Não, mas nós não podemos ser preconceituosos com islâmicos e tudo mais. Cara, ninguém está sendo. Ninguém está sendo. O que está acontecendo aqui, justamente os próprios islâmicos são contrários, né, da forma que está acontecendo. Por quê? Porque desvaloriza o que eles estão querendo fazer numa sociedade que é boa. Do que aqueles que já provaram, por exemplo, para aquele país, que eles merecem estar ali, que, de fato, né, agora pode entrar qualquer um. Então, veja, nações que possuem instituições que funcionam para o seu povo são nações que estão funcionando, são nações que estão aí, né, garantindo né, centenas e centenas de anos. Ressalva sendo feita
E eu tenho feito essa ressalva aqui, não vai ser a primeira vez que a minha audiência vai ouvir eu falar sobre isso. As instituições são feitas por pessoas, certo? Então, por exemplo, a instituição Supremo Tribunal Federal é um prédio, equipamentos, um endereço, né, um logradouro. A instituição Supremo Tribunal Federal é tão boa quanto são bons aqueles que o representam, né? Então, a instituição Supremo Tribunal Federal, se tu tem um conjunto de juízes que adoram a lei, que fazem o culto, que não é gostar, é cultuar a Constituição, a ponto de defendê-la com a própria vida. É para isso que se coloca um juiz num Supremo Tribunal Federal, para que ele defenda de modo absolutamente intransigente o que está escrito lá. Exato. Porque não foi ele que escreveu. Foi um conjunto da sociedade através de uma Assembleia Nacional Constituinte. E você veja, Glauco, hoje, né, nós tivemos ontem um ministro, né, que é o ministro Flávio Dino, falando, por exemplo... Ontem... sim. Ontem no dia de hoje, né, aqui, falando, por exemplo, não, mas existe, né, eu nunca vi a democracia do Piti. Por quê? Porque invadiu o poder, invadiu como o outro poder está se organizando. Eu não sou aqui favorável ao orçamento secreto, tá? Mas eu não posso deixar de explicitar que quando você adentra, invade competências do outro poder, né, você está ali, né, não tá efetuando exatamente um sistema, né, de check and balances, ou seja, de uma limitação de poder em relação ao outro. Você está, na verdade, né, submetendo esse poder, tá, e ao mesmo tempo levando as negociatas humanas. Isso que acontece, né, infelizmente. Primeiro, não é atribuição do ministro fazer isso. Exato. Segundo, nós sabemos que isso é um jogo ensaiado. Só os idiotas não sabem que é o seguinte, ó, Dino, segura aí que eu não quero pagar esses caras agora. Tu entendeu? Esse é o nome do jogo. Nós já tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal que se chama Paulo Brossard, né, que existe pelo menos, né, uma lenda no meio jurídico, que eu acredito que seja verdade, que quando o Supremo ele tentava analisar e ao mesmo tempo questões que estavam de dentro do Poder Legislativo, ele já costumou, né, dar essa mensagem para os seus colegas no sentido de que, olha, eu vou sair desse julgamento, porque esse julgamento não deveria nem estar acontecendo. Isso aqui não é competência nossa, isso aqui é competência do Legislativo. Eu não tenho que estar invadindo competência legislativa. E é esse comportamento que a gente tinha que ter hoje em dia, né? Mas esse comportamento, ele é típico, ele está descrito na literatura. Ele é um comportamento típico de regimes autoritários. Quem não gosta de um parlamento são regimes autoritários. Aqui eu não estou fazendo distinção se de esquerda ou de direita. Tanto a esquerda quanto a extrema-direita e a extrema-esquerda, eles têm pavor do poder legislativo. Isso a gente percebeu nos Estados Unidos, agora no governo Biden, né? A absurda aversão pelo contraditório, a absurda repulsa pela negociação, né, e pelo predomínio do que é certo. Isso a gente vê no Brasil em escala industrial. Mas essa escala industrial tem uma inspiração, Bruno. Tudo que é feito aqui nesse país tem uma inspiração vinda de algum lugar. 6 de janeiro lá, 8 de janeiro aqui. Os abusos do poder judiciário que acontecem lá em alguns estados americanos, né? Um estado americano, se não me engano, foi da Geórgia, que permitiu o aborto com 9 meses de gravidez e permitiu que a mãe optasse pela morte do bebê ao nascer. Então, isso acontece, quer dizer, são aberrações jurídicas que acontecem nos países desenvolvidos. Quer dizer, mas isso é imediatamente trazido para cá como paradigma. E aí eu lembro que as pessoas têm que, tanto quanto antes entender seria bom, que não existe Estado democrático de direito. Existe Estado democrático e de direito. Podem existir estados de direito que não são democráticos. Exemplo, Venezuela. Com certeza. Né? Existe lei na Venezuela? Sim. Tem uma constituição lá? Tem. Tem um regulamento legal? Tem. É uma democracia? Não. O mesmo na Coreia do Norte. Em Cuba. A lei está ali. Só não é democracia. Então não existe estado, não é uma coisa associada, Estado democrático. Agora, não existe uma democracia sem a prevalência
do Estado de Direito. Com certeza. E eu vou um pouco mais longe até, Glauco. Não existe como você ter um ambiente democrático sem estar perto da cultura ocidental. E eu digo o seguinte, quanto mais nós nos afastamos das nossas origens, quanto mais nós repulsamos o caráter religioso, a importância dele, quanto mais nós nos afastamos aqui, né, dos valores, né, mas eu diria até da beleza artística, da beleza estética, né, da beleza da bondade do ser humano, dos bons, a gente vai começando a entrar num processo de superficialidade, que é hoje o que os globalistas querem. Eles querem tornar o ser humano, né, no Ocidente um superficial, um materialista. Nós tivemos uma encíclica quando aconteceram, né, os grandes crescimentos econômicos nos anos 60, e também isso ocasionou um crescimento populacional muito grande dos baby boomers. O Papa Paulo VI ele fez uma encíclica, chama Populorum Progressio. Ele já avisou ali, né, se o mundo ele se ater apenas para o crescimento material e deixar o crescimento espiritual e cultural, né, que caminham praticamente juntos. Se você perde bons escritores, se você perde bons artistas, se você perde bons músicos, você vai ter artistas ruins, superficiais. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Você tem líderes espirituais que são, né, absolutamente vazios, manipuladores. É isso que está acontecendo hoje. Né? Então a sociedade como um todo, o Ocidente como um todo, ele é uma unidade. E ele é uma unidade cristã. Se você perde esse caráter, você perde quem nós somos. E aí, né, vai sobrar para o quê? Vai sobrar para psiquiatra, vai sobrar para psicólogo, vai sobrar para guru, vai sobrar para um monte de coisa. Não que as profissões de psicologia elas não ajudem muitas pessoas, inclusive. Tá? Mas quando você entra apenas naquilo que é uma fração, isso é um fenômeno moderno, não é um fenômeno do positivismo, mas é uma fração do ser humano, que você olha só a psique dele, por exemplo, não olha, né, os comportamentos, as influências, aquele misto de coisas que levou ele, por exemplo, à patologia. Você tem uma sociedade que daqui a pouco vai permitir, né, que conviva entre psicopatas. E é isso que está acontecendo hoje. É hoje que isso está acontecendo. Se o Ocidente ele não recriar as suas identidades, se o Brasil, vamos voltar aqui para o nosso papel, tá? Se o Brasil ele não conseguir ver as suas origens históricas são bonitas, tá? Quem conta essa história de exploração, e etc., calma lá, né? Tem muita controvérsia em relação a isso, né? Tem muito cuidado que Portugal teve, inclusive os seus próprios monarcas, né? Arriscando a própria cabeça e a própria continuidade, né? Da própria, em relação aqui da hereditariedade da sua coroa. Muito se fez para que esse país fosse um continente pujante e uma força pujante, né, no mundo inteiro, inclusive, né, a partir de Dom Afonso. Isso foi, quem não sabe, procure, né, a batalha na qual Dom Afonso ele vence os mouros, né? Aqui não estou recordado no nome da batalha, mas ele teve uma visão, e isso isso é registrado, histórico, né? Que ele afirma que ele teve uma visão de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo diz para ele, né, tu vai vencer essa batalha, eu quero que tu coloque os denários nos quais a minha cruz foi comprada, né, o meu sacrifício foi comprado, né, que é aqueles quadradinhos da bandeira de Portugal, são na verdade os denários, né, nos quais a nossa salvação foi comprada. E eu quero que tu coloque isso na tua bandeira, e tu vai vencer todos, e tu vai ser, olha, tu vai ter um grande império, né, que vai servir de muitas searas, né, para o mundo inteiro, ou seja, que vai alimentar o mundo todo. Esse é o nosso papel. Nosso papel aqui hoje, né, é levar justamente essa civilização ocidental. O Brasil tem um papel grande dentro dessa realidade. E quando a gente deixa para a gentinha, como essa gentinha do PT, para simples negociatas políticas, para uma tecnocracia que não funciona, que é irracional, que daí o ser humano lá, todo cheio de vícios e corrupções, ele vai preenchendo aquelas lacunas, né, com as suas próprias vontades, você perde esse caráter ocidental. O Brasil ele pode ser grande, né, mas a gente tem que começar a conhecer a história, a gente tem que começar a valorizar,
né, o papel que a religião teve para esse país. Tem que valorizar a cultura, que até o Getúlio Vargas ela funcionava muito bem, foi destruída, né, mediante aqui esse processo de unidade, de busca de poder, centralização que aconteceu do Estado Novo. Gustavo Capanema foi o ministro que assessorou Getúlio Vargas, criando os mecanismos de mecenato cultural que a gente vê até hoje para compra de artistas e de intelectualidades a favor do poder. Isso foi criado no governo de Getúlio Vargas pelo ministro da Cultura chamado Gustavo Capanema. E as semanas de literatura, né, que aconteciam no governo de Getúlio Vargas foram, por exemplo, o final da literatura brasileira, porque você deixou aberto, né, não a beleza de escrita, a sinceridade que o escritor possui, mas você deixa daí, né, as correntes políticas. Né, tudo que a política se mete nessa área é para dar porcaria, né? Sempre foi assim. E tem sido deletério para os próprios artistas. Exato. E aos poucos eles vão começar a se dar conta, como se deram conta, como nunca durante esse ano. Como que surge o tropicalismo, por exemplo? Né? Ele surge justamente no governo Vargas. Acabou a música bela no Brasil? Por quê? Porque daí o Tropicália, ele é a identidade nacional que está lá, né, no centro do país, que é o Rio de Janeiro. E como você não tem estados, você não pode ter daí regionalidades, você daí tem um caráter que une a todos. Você perde o caráter do gaúcho, você perde o caráter do baiano, você perde o caráter, né, do paulista, interior, que é aquela, né, aquele cosmos gigantesco, você perde tudo. Isso que estou falando me sugere um caminho que é uma tendência que, claro, a gente entende assim, as tendências são ondas, né? As ideias são ondas que vêm e vão, né? Elas se sustentam durante um tempo, acabam se descompondo e dão lugar a outras ideias, né? Daí a importância da gente privilegiar o novo. Aí eu não estou falando do partido, né? Eu estou falando do privilégio aquilo que chega agora e traz uma nova relação de causa e efeito que muitas vezes a gente pode não compreender, mas a gente viu durante esse período da ditadura militar, né, e desde então uma mixagem de identidades no país, de linguagens, né, que não nos trouxe nenhuma vantagem sob o ponto de vista civilizatória até o presente momento. Por quê? Porque nós somos um país em estado de maturação, nós não somos um país como a Itália, como a França, até como os próprios Estados Unidos que se aplicou, né? Os Estados Unidos, quando foi formado, eles, cara, se aplicaram muito na formação de um país diferente daqueles de onde eles vieram. O que os americanos fizeram? Os ingleses, quando foram para os Estados Unidos, disseram, vamos criar um novo país aqui que seja melhor do que a Inglaterra, de onde nós viemos, do que do Reino Unido, que não era o Reino Unido, era a Inglaterra de onde nós viemos. E aí eles se aplicaram nesse sentido, né? Os portugueses, como tu falou, muitos deles quiseram fazer daqui um novo mundo, próspero, mas a muito parte da mentalidade também trouxe para nós assim, vamos só replicar o que nós temos. E essa réplica, geralmente, ela não sai igual, né? É como toda e qualquer cópia, né? E existe um caráter ainda territorial, né, Glauco? Por exemplo, Portugal era um feudo só. Então, para controlar um feudo só, você tem ali uma política centralista. Sim, e como é que você faz isso quando você descobre e tem que controlar um continente e criar instituições de um continente? É muito difícil isso. E isso que mesmo Portugal já tendo dominações na China, dominações na Índia, né? Não na África, mas na parte... em algumas na África, como o Senegal, como enfim, alguns outros países na África. Portugal não era um país que nunca ficou confinado aquele retângulozinho, né? Exato. Né? Mas o Portugal teve sempre um caráter extrativista. Eu quero essas localidades para me gerarem de forma, eu vou extrair de lá, vou trazer para cá. O americano não, eles começaram a dizer, nós temos que criar uma nova identidade. E aí eles reforçaram com um processo de formação da sua cultura do direito, uma cultura jurídica, que até hoje se sustenta. Não teve golpe de Estado nos Estados Unidos desde a sua fundação, né? Teve até uma guerra entre Sul e Norte, mas mesmo assim não houve, né, sequer a tentativa de golpe de Estado. E nós aqui, durante todo o tempo, né, até espero que não aconteça mais, mas golpes de Estado sequentes, inclusive um deles
protagonizado pelo insensato Getúlio Vargas, que na verdade foi um sujeito que puxou o Brasil. Para quem não sabe, o Getúlio Vargas era fã do fascismo de Benito Mussolini, queria levar o Brasil para a guerra ao lado da Alemanha e da Itália, né? Até que foi convencido pelos americanos, né? Não sem uma boa quantidade de argumentos, né? A fazer com que o Brasil fizesse parte dos aliados que venceram a guerra. Então, é uma história nossa muito complicada. Ela não forma uma unidade de pensamento. Nós temos aqui o Sul é diferente do Nordeste de uma maneira impressionante. Aí eu vou discordar um pouco de ti. Ela é uma história, na verdade, uma história de luta para a existência de um Estado né, que retratasse aquilo de Portugal, porque realmente Portugal teve as suas expedições. Né? Só que o Brasil é onde a família real quis de fato criar morada, criou instituições, né? Além das instituições políticas, poxa, criou um banco aqui. Né? Você vê a grandeza do Brasil é justamente aquela visão que Dom Afonso Henriques teve de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, de alimentar o mundo. De alimentar o mundo e ser, né, esse continente, essa força pujante. Que o Brasil é um continente hoje. Né? Você vai pegar a América do Sul, você tem assim a grandeza da Argentina, mas ela é incomparável perto da diversidade que nós temos aqui, por exemplo, das regionalidades nossas. E isso é que torna uma nação muito grande. Pega os Estados Unidos, você tem regiões... Não, quando eu me referi às diferenças, eu não me referi que um seria maior ou menor que o outro, pior ou melhor, não. É que nossas diferenças, elas às vezes nos fazem divergir de modo... Ela não é orgânica como os Estados Unidos, a criação. A nossa história realmente ela não é tão orgânica assim. Né? Ela parte, né, ao mesmo tempo, ela começa a verdadeira história justamente da invasão de Napoleão a Portugal, né, que trouxe aqui a família real, essa é a parte mais bonita que eu diria, né, e ela se confunde ali com aquela história de Portugal, com a continuidade da coroa de lá, né, a confusão com a coroa daqui. Então você tem, realmente não é uma história orgânica, né, mas... É muito nova. É nova, recente, é tudo muito novo. É nova, mas você vê, principalmente com a história dela, principalmente com a intenção que a família real ela teve para o Brasil, era uma história de grandeza. Sim. Né? Isso é muito bem retratado. Nós temos aqui no Brasil, e as pessoas elas precisam conhecer esse autor, se chama João Camilo de Oliveira Torres. O João Camilo de Oliveira Torres ele era um servidor público e era um historiador. Então, no tempo livre dele, ele tinha a vida intelectual dele, na qual ele descreveu pelas suas pesquisas, não somente a história das instituições, que aqui no Brasil, né, a nossa história se confunde com a história institucional. Tanto é que a gente dá tanta importância do Estado assim, né? Porque realmente o Estado ele não sai da nossa vida nunca. Né? E sempre foi assim, sempre realmente foi assim. Agora, ele explica justamente a história das instituições políticas, ele explica em relação às ideias que nós tivemos aqui, as correntes filosóficas que nós tivemos, né? E nós temos que entender isso. Né? A gente não consegue ir adiante simplesmente com automatismo, simplesmente com desejos. Eu fui pra rua, eu protestei, eu votei no Bolsonaro, eu votei no Novo. Isso, cara, se você não consegue criar, e aí o professor Olavo ele é muito útil nisso, né? Se você não consegue criar, né, o seu próprio sistema, no qual o sistema que é maluco, né, é que tem que ser subjugado, você não está pronto para combater politicamente. Porque os comunistas, eles fazem isso. Eles criam o seu próprio sistema para subjugar o outro sistema, o sistema corrente. E se a gente não consegue aprender isso, nesse sentido, a gente não está preparado para tomar poder, não está preparado para entender cultura. Ou seja, o professor Olavo queria que nós tivéssemos, assim, uma espécie de inveja dos pais da pátria. Não, mas os pais da pátria, que quando chegaram, quando formaram o país, os Estados Unidos da América, os caras tinham uma convicção de que precisavam de uma unidade de propósito. Porque senão, assim, eu não estou vindo para cá só porque a Inglaterra também tinha colônia no mundo inteiro, né? Tinha colônia, por exemplo, Hong Kong era dominação, até pouco tempo atrás, Hong Kong era dominação. A China era pátio da Inglaterra. Irã, Iraque, né? Eram subúrbios de Londres, Índia. Por assim dizer, Índia, né? Então esses caras eles já tinham uma noção
Mas ainda assim, o que os ingleses tinham? Os ingleses tinham um progresso humano que dizia, não, esta ilha aqui é um tambor, é o tambor do mundo, que outro, na minha opinião, o tambor que bate e dá a batida no mundo hoje, para mim ainda é o Reino Unido. É Washington, é os Estados Unidos, mas não sem a presença, como se fosse parda, a eminência parda da cultura ocidental continua para mim sendo a terra de Winston Churchill, né? Mas o que acontece? Tá um pouco feridinha ali com aquela galera que estava dentro dali da City of London, né? Que hoje tem mais poder que o próprio Reino Unido, né? Quando você vê as instituições financeiras e o sistema financeiro internacional. Exatamente. Né? Mas tudo isso para dizer o seguinte, essa unidade de propósito na formação de uma nação é que dá sustentação até hoje. Né? Não é porque... E aí a menção, na minha opinião, a menção que o professor Olavo faz é nesse sentido. O Brasil não tem essa união de propósitos. Ela é um conjunto é uma população... Primeiro, o país é grande demais, ele é muito grande. Então, existe uma relação, uma correlação entre essa... Se tu não tem uma força, uma união sólida nos propósitos, tu não consegue expressar isso. É aquela coisa, né? Parafraseando aqui o filme do Bingo. Já viu o filme do Bingo? Que fala do palhaço Bozo? Não. É muito interessante. E chega um momento que o sujeito que interpreta o palhaço, ele chega pro produtor americano e diz: Kids in Brazil aren't easy. Ou seja, as crianças no Brasil não são fáceis. Né? E realmente, nós também não somos fáceis. O Brasil não é fácil, porque o Brasil é apaixonado. Ele se anima com ideias. Ele tem essa coisa de fazer a leitura de um plano e sentir o seu plano antes, né, de colocá-lo, né, dentro do papel. Então, nós temos uma nação que precisa interpretar essas paixões, né, da maneira como uma civilização interpretaria essas paixões. No sentido assim, primeiro eu faço o plano. Depois eu me apaixono e executo. Aí nós seríamos grandes demais. Porque assim, a gente tem muito boa vontade. Muito boa vontade. Se o Bolsonaro chamar assim, eu quero, né, chamar todo mundo desse país e tal, ele consegue reunir 20 milhões de pessoas de novo no 7 de setembro. As pessoas querem participar, as pessoas são apaixonadas em participar. As pessoas gostam aqui no Brasil, e têm desejo quase do self-made americano. Né? Aquela coisa de ir atrás e buscar, e eu que conquistei, eu que consegui isso aqui. Isso é muito lindo, só que tem que parar antes de ver, antes de agir. Tem que parar de querer achar, né, que sabe as coisas. O brasileiro, o tempo todo, a gente tem uma cultura que é a cultura do pitaco. Né? O professor Olavo de Carvalho, quando você entrava no COF, né, no curso online de filosofia, ele dizia o seguinte: meus alunos, eu quero que tenham 3 anos, vocês não sabem de nada durante 3 anos. Por quê? Porque isso aqui, né, essas paixões de vocês têm que ser reordenadas. Primeiro vocês aprendem como pensa, depois vocês aprendem como age. Se a gente age simplesmente antes de pensar, a gente começou mal. Né? Isso é parte das diferenças que povo A tem do povo B, né? A gente é mais afetivo, não adianta, a gente é conhecido mundialmente por ser, como tu falasse há pouco, o brasileiro ele tem esse lado expansivo e tal. Ele pode ser bom, pode não ser tão bom, mas é o que nós somos. Exato. Né? E no momento que a gente reconhece isso e trabalha os valores do que nós somos, a gente tem um lugar ao sol. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, né? Porque o alemão, por exemplo, né? O alemão é extremamente frio, né? Extremamente inteligente. Quando ele coloca o plano dele, ele coloca aquilo ali de maneira brilhante. Ele consegue ir para camadas da realidade impressionantes, mas ele não consegue ter paixão que nós temos, por exemplo, né? Para aplicar. Não, porque é claro que o ideal é que a gente tenha um regramento do tipo assim, eu vou executar aquilo que está planejado, com afinco e determinação, sem emoção. Exato. Porque aí eu consigo fazer. Né? Aí você cria o próprio sistema seu. Exatamente. Aí você já está conseguindo subjugar o sistema de fora, o sistema corrente, do lado de fora. Mas nós temos problemas. E eu reputo como problemas sérios no mundo inteiro,
né? À medida em que... Bom, tu colocaste no início uma coisa que eu gosto muito da tese, e eu gosto de defender essa tese sem paixão também, que é a questão da retomada da doutrina judaico-cristã e de valores que precisam ser reforçados. Precisam. E eles não são reforçados sem que a gente adense esses valores com coisas do tipo solidariedade, amor ao próximo, que eu acho que são coisas que nos trouxeram até aqui. E para isso, só para completar, a retomada de uma agenda conservadora, que eu não gosto desse nome, mas é o que tem, né? A retomada de uma agenda conservadora que esteja alicerçada em valores importantes que a religião judaico-cristã, que a religião judaica e a religião cristã proporcionam, elas são tudo que nós somos hoje. Tudo aquilo que destoa da nossa relação interpessoal, onde eu respeito o próximo, onde eu entendo que o meu espaço vai até aqui, o espaço do outro é a partir daqui, onde eu compreendo isso, são condições para a geração de paz, de prosperidade e de futuro. Por que que a esquerda insiste em liquidar com esses valores conservadores de ênfase judaico-cristã? Por que que a esquerda insiste em driblar o racionalismo? E, principalmente, por que que ela quer destruir o Estado de Direito? Pois é, né? Ou eu estou dizendo alguma bobagem? Não. Isso está nos manuscritos econômico-filosóficos do Marx. E ele admite nos seus manuscritos, inclusive, que quando ele fala em combater a propriedade privada, ele fala em combater justamente aquilo que precede a propriedade privada, que é a religião e a família. Por que a religião e a família? Porque a religião é a família que traz os valores. É a religião que traz os valores da família, a família que transmite aos filhos a unidade. Então é por isso que eu família. tenho que destruir a família também. Exatamente. Por isso você tem que destruir a família, por isso que você tem que tirar o caráter da família, você tem que tornar, né, a família, na verdade, coisas ambíguas, né, os filhos, né, pode ser qualquer filho, pode ser o pet também, né, você cria essa confusão, por isso que eu digo, o comunismo ele não está somente dentro do Estado, não é só uma briga de poder, é uma briga pela própria psique, pela própria normalidade, pela própria sanidade mental que nós estamos tendo. É uma briga muito dura. Tá? E como é que você vence essa briga? Primeiro, sendo o mais normal possível. Buscando ser o mais normal possível. Durma-se com um barulho desses. Né, eu conversei aqui, isso que tu está falando foi dito pela doutora Rebeca Jiménez, que é uma psiquiatra venezuelana, que eu adoro ela. Ela que não saiba o que eu estou dizendo, mas eu adoro a doutora Rebeca. Se ela estiver nos assistindo, me beijo para ela. Ela tem dito assim que o sofrimento da Venezuela é tamanho sofrimento, que isso já atinge a psique de cada um dos venezuelanos. Claro. A psique, né? Que é a parte individual, e é um outro detalhe, né? Que é assim, o indivíduo, eu preciso desconstruir a ideia do indivíduo para construir a ideia do coletivo. Porque o coletivo eu mando, mas eu nunca vou mandar no que está pensando o sujeito, mas eu posso mandar num conjunto de sujeitos que não pensa. Quanto mais behaviorista o Estado né, que behaviorismo entenda mais controlador, né, da própria consciência alheia, mais demoníaco ele é. Porque mais ele condiciona, né, os cidadãos ao medo, mais ele condiciona os cidadãos a mesmo achar que não existe esperança, né? E aí você mata a própria essência da religião, que é a fé. Né? Quando você, exato. E, inclusive, você não vê saída nenhuma, você tá, né, naquilo ali, a ditadura vai durar décadas, você não tem nenhum plano, você não pode ter... Né, morre a esperança humana. E não tem daí vamos dizer assim, uma mente, uma mentalidade que consiga ser forte a um ponto de sair ilesa disso. E esse mind control que tu tá falando, ele é o que hoje, um país, por exemplo, não é só o Brasil, mas eu vou usar o caso do Brasil. O controle que as grandes mídias corporativas ainda tem restos dele, né? Isso deixa eles em pânico. Porque um dos mecanismos de
de controle das massas é através dos meios de comunicação, né? Não foi sem o rádio que Hitler, com a ajuda de Goebbels, conseguiu unificar a Alemanha, tornando-a cega, se não aquilo que o Führer dizia e que tinha que ser feito. O rádio na Alemanha, nos anos 30, se não houvesse o rádio, não tinha a formação daquele Estado alemão belicoso e nazista para fazer o que fez, né? Exato. O Brasil de hoje, ele é incompatível com uma Rede Globo. Ele é incompatível com a grande mídia corporativa no momento em que ela se pensa tutora daquilo que a gente deva pensar, dizer, consumir. Né? E você veja que não é nos Estados Unidos você tem uma batalha muito pior, né? Porque isso aí está disseminado, são inúmeras mídias, são, né, praticamente um mercado que você tem de cultura para ser dominado. No Brasil não. Basta você ser maior que a Rede Globo. Né? Quem dera, né? A gente tem ainda canais no Brasil, né? Como, né, o Rádio Brasil Mais, né? A Rádio Mais Brasil, consiga, né, superar também, consigam crescer a ponto de criar grandes emissoras, porque é isso que a gente precisa no Brasil. Né? A gente talvez não ficar aqui só na política, né? Mas daqui a pouco tem um seriado, daqui a pouco tem um filme, daqui a pouco tem um músico, daqui a pouco você ter, né, essa promoção e recrie, né, os comportamentos, vamos dizer assim, recrie pelo menos a disseminação dos bons comportamentos humanos. Né? Isso é fundamental, porque isso é transcendental. A gente tem que fazer isso quase que por instinto, do contrário, a civilização entra em colapso. Não, se a gente não fizer isso pelo lado do bem, pelo lado de Deus, a gente vai fazer. O lado do demônio também vai fazer. Exatamente. No sentido já está fazendo bem. Exatamente. Bom, que bom que tu falou na Rádio Mais Brasil. A nossa intenção aqui é que cada um que nos escuta e nos assiste faça a reflexão daquilo que está feito aqui. Não, a gente não está dizendo que você tem que concordar com o que nós estamos dizendo aqui, porque aí a gente estaria com o dialeto do outro lado. Não. Aqui a gente gera os conteúdos para que eles gerem reflexão. E na geração da reflexão, gerem pontos a ponderar e tomadas de decisão. Esse é o nosso desafio. Se nós conseguirmos fazer com que nós tenhamos uma pessoa fazendo isso hoje e que ela se multiplique e se transforme em duas, nossa missão está cumprida. Perfeito. Essa é a nossa missão. E vou dizer, quem mais tem hoje, né, eu não digo como responsabilidade, né, a pessoa tem obrigação aqui porque ganha dinheiro, né, tá lá sendo empresário e tal, mas tenham consciência. Se vocês não fazem isso por esses meios de comunicação aqui, o PT vai fazer por dele. E com o dinheiro de vocês ainda. Exatamente. Sem com o dinheiro de vocês, com o dinheiro nosso ainda. Sem o que eu não faço. Bruno, estamos chegando ao final desse programa e ao final deste ano, né? Desejando que a gente tenha um 2025 próspero, mas essencialmente com paz, né? Dentro do possível, com paz, porque sem paz fica tudo, o que já era muito difícil, fica quase impossível, né? Quer dizer, fica insuportável a gente saber que tem pessoas do outro lado do mundo, ou aqui do lado, que possam estar sofrendo limitações, violência, opressão, supressão de liberdade e tal. A gente quer que isso um dia seja banido na nossa relação social da nossa existência. Deus nos ajude para que nós não tenhamos uma terceira guerra mundial tão breve, né? Porque as coisas no mundo hoje, como estão se caminhando, com a geopolítica demoníaca que nós estamos vendo aí da Rússia e da China, né? Praticamente alinhando países árabes também contra o Ocidente, né? Isso que a gente tenha pelo menos paz, né? Isso acho que é o voto principal de 2025. Exatamente. Nós estamos fazendo um programa que eu chamo de programa de MIS, né? MIS, que é a paz do mundo. Mas eu acho que a paz menos superficial, né, que a gente poderia estar fazendo é essa. Declarando e pedindo é essa. Exatamente. Até porque uma guerra mundial teria contornos definitivos, desastrosos, muito diferentes do que nós vimos antes. Né? Nós estamos falando de um outro poderio de arma, nós estamos falando de outras mentalidades, né? Nós temos, enfim, eu acredito que sempre que possa haver, mas eu acho que a gente não está próximo ainda desse conflito, eu espero que ele não exista, mas acima de tudo,
que a gente lute pela paz. A paz requer que a gente lute por ela. Existe uma guerra para manter a paz. Exato. Sabe? E nós estamos lá nesse lado aí, naquele lado que luta para manter a paz. Sem liberdade, zero. Defenda a sua liberdade, não negocie sua liberdade, certo? E tenhamos todos um ótimo ano de 2025. Obrigado, Bruno. Tuas palavras finais aí para nós fechar o Mais Brasil, o Mais Brasil Mundo de hoje. Bom, quero agradecer aqui pelo convite, Glauco. Estou sempre disponível quando quiserem que eu esteja aqui novamente. E onde é que a gente acha o teu livro Direito contra a Cultura para comprar? Em todo o Brasil. Se você entrar aí na Amazon, em todos esses grandes sites, né, o site da CEDET, da editora Éder, no qual, né, possui o selo do livro, consegue encontrar meu livro, né, a nível aí nacional. Ficou dica de leitura para o verão agora? Sentadinho na cadeira, na beira da praia? Não, e dê o meu livro para um acadêmico de direito, viu? Ótimo. Dê meu livro para um acadêmico de direito. Seu filho está lá fazendo direito, né? Sua sobrinha está lá fazendo direito, dê meu livro. Já dá para ter um bom começo ali, né? E uma boa chacoalhada de psique para o que ele vai encontrar pela frente. Eu vou ler. Para ele não ser mais um sleeper ali no meio do direito. Não, eu já leria pelo título, mas agora, porque é de autoria do meu amigo Bruno, eu vou ler imediatamente. Muito obrigado a todos e até amanhã no Mais Brasil Mundo.